Neste vídeo falaremos sobre uma notícia que confirma uma antiga suspeita. Imagens de satélite parecem indicar que a China instalou mísseis antiaéreos e antinavios nas ilhas artificiais que está construindo no Mar do Sul da China. Durante muitos anos, os chineses alegaram que o objetivo daquelas ilhas era puramente econômico, com a função de auxiliar a navegação comercial na região. Mas o mundo sempre desconfiou dessas declarações, com algumas imagens de satélite mostrando construções com contornos que lembram estruturas militares. Mas a confirmação parece ter vindo no início de maio de 2018, quando um relatório do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos indicou que os chineses instalaram mísseis antiaéreos e antinavio na região. Se essa notícia realmente se confirmar, os chineses serão capazes de literalmente fechar todo o Mar do Sul da China, já que aquele país possui mísseis com alcance suficiente para atingir qualquer alvo de uma ponta a outra do mar. Numa situação de grave crise, aqueles mísseis podem mesmo impedir que navios vietnamitas e filipinos saiam dos portos, encurralando e ameaçando seriamente esses países. Além dos mísseis, desconfia-se também da presença de equipamentos eletrônicos capazes de confundir os radares e as comunicações de rádio. Como é óbvio, essas construções são muito criticadas por todos os países daquela região, inclusive pelos Estados Unidos, um país com grandes interesses no Pacífico, o que tem levado a grandes atritos, com os Estados Unidos navegando e sobrevoando a região, alegando sempre o seu direito legal de passagem por uma zona livre, o que obviamente irrita os chineses, que alegam que estão sendo invadidos, mesmo estando dentro da zona econômica exclusiva de outros países. Em março e abril de 2018, houve muita atividade naval naquela região, com os Estados Unidos enviando um porta-aviões e todo o seu Strike Group numa visita ao Vietnã, a primeira vez que um porta-aviões visitou aquele país desde o fim da guerra nos anos 70. Para lá chegar, o porta-aviões norte-americano teve que cruzar o Mar do Sul da China, o que resultou em duros protestos dos chineses, que responderam logo em abril, enviando para aquele mar uma gigantesca frota naval no âmbito de exercícios envolvendo também a Força Aérea Chinesa. O objetivo da China é mais do que óbvio. Querem criar uma grande presença militar naquele mar para poder controlar a navegação pela região, garantindo também exclusividade no acesso aos recursos econômicos da área, como a pesca, o petróleo e o gás natural. A instalação desses mísseis, se realmente se confirmar, é mais um passo decisivo da China nesse sentido. O Mar do Sul da China corresponde a uma área gigantesca do Pacífico, englobando regiões que vão desde a China até o Vietnã e a Malásia, passando por Taiwan e as Filipinas. No total, esse mar tem uma área de mais de 3.500.000 km². Só para terem uma ideia dessa dimensão, o mar Mediterrâneo tem 1 milhão de km² a menos. Como sabemos, a Ásia nesse momento é uma das regiões com o maior e mais frenético crescimento econômico do planeta, com países como a China, o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura produzindo e exportando de tudo, desde tablets e smartphones, carros e veículos pesados, aviões, navios gigantescos e uma infinidade de outros produtos. E tudo isso tem que ser exportado para o mundo. E adivinhem por onde grande parte desses produtos passam. Isso mesmo, quase 1/3 de todo o comércio marítimo mundial passa justamente pelo Mar do Sul da China. Também é uma das principais zonas pesqueiras do mundo, com 12% do peixe consumido no mundo vindo precisamente de lá. O petróleo e o gás natural também existem em abundância no leito marítimo da zona, com estimativas apontando para reservas da ordem dos 11 bilhões de barris de petróleo, o que corresponde a 1/3 de todas as reservas conhecidas e comprovadas de petróleo no Brasil. Por isso, devido à sua localização e à sua importância como via de trânsito comercial, e também a sua importância econômica para a pesca e para o petróleo e o gás natural, quem controlar o Mar do Sul da China terá um poder tremendo a nível mundial, capaz de afetar praticamente qualquer nação do planeta.
É por isso que desde há alguns anos que a China vem demonstrando cada vez mais interesse por toda aquela vasta região. Oficialmente, a China reclamou para si própria basicamente tudo, ignorando solenemente o mar territorial dos países da região. Filipinas, Malásia, Indonésia, Vietnã foram todos ignorados, com os chineses defendendo que aquilo tudo pertence a eles e a mais ninguém. Isso levou a uma confrontação jurídica oficial entre as Filipinas e a China no Tribunal Internacional de Hague, que decidiu contra os chineses e a favor dos filipinos em julho de 2016. A decisão foi publicada e enviada oficialmente para a China, exigindo o fim das reclamações territoriais na costa filipina, mas os chineses pura e simplesmente ignoraram o parecer do Tribunal Internacional e continuam defendendo a sua soberania sobre toda aquela região. E foi com o objetivo de reforçar essas reivindicações que nos últimos anos os chineses começaram a construir algumas ilhas artificiais em pontos estratégicos. Essas ilhas foram todas construídas sobre pequenos atóis ou zonas de recifes, facilitando assim a deposição no local das incríveis quantidades de areia que serviram de fundação. Para o transporte dessa quantidade colossal de areia, os chineses construíram uma frota de navios de transporte que durante anos levaram para o local a areia extraída do continente. Essa areia foi então lançada sobre o leito oceânico, ligando as pequenas ilhas originais e criando uma área contígua totalmente plana e estável. E é sobre essa nova área onde os chineses estão construindo grandes edifícios e depósitos de combustível, portos, armazéns e pistas de pouso, fábricas de dessalinização e grandes estruturas que parecem ser depósitos de munições, e aquilo que mais preocupa a comunidade internacional: lançadores de mísseis. Se de fato essas suspeitas de militarização das ilhas se confirmarem, alguns especialistas acreditam que os chineses seriam capazes de estacionar na região mais de 300 aviões de combate e de vigilância, e os portos poderiam dar suporte a dezenas de navios militares e de apoio logístico. As ilhas se transformariam em grandes e poderosos porta-aviões, mas ao contrário dos porta-aviões como os da classe Nimitz dos Estados Unidos, que podem permanecer no mar por períodos médios de 120 dias, essas ilhas chinesas poderiam permanecer em operação por um tempo indeterminado, principalmente se forem equipadas com reatores nucleares. As reivindicações chinesas não são reconhecidas por nenhum outro país, o que inclui, é claro, os Estados Unidos, que realizam voos frequentes sobre a região, provocando fortes discussões e atritos com os chineses. Se conseguirem, de fato, controlar todo o mar do sul da China, os chineses terão sob controle uma das regiões mais importantes do planeta, tanto a nível comercial e econômico, como também militar. Algo que com certeza não agradará aos seus vizinhos e também os Estados Unidos.